Bom dia, igreja. Para você que está aqui agora, vamos ficar em pé. Boa noite, igreja, para você que vai nos assistir hoje à noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? É uma alegria podermos nos reunir aqui na casa do Senhor, né? Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque ou presencialmente ou através de um dispositivo, Senhor, através da nossa televisão, através do nosso celular, o Senhor nos permite ouvirmos a Sua palavra, nos alegrarmos, Senhor, dos seus feitos. Nós te agradecemos muito, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O ar que nós respiramos, Senhor, a beleza da natureza, Senhor, a Sua misericórdia se renovando a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Só o Senhor sabe o que nós passamos, só o Senhor sabe o que nós pensamos, o que nós sentimos, mais do que nós mesmos, o Senhor sabe, Pai. E eu sei que o Senhor tem providência para todas elas, a partir do momento que nós formos ao Seu encontro, Pai. A partir do momento que nós abrirmos nosso coração e declarar que o Senhor é o Rei, declarar, Pai, que o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém, Senhor, amém. Então, seja bem-vindo a mais um culto. Você que está em casa, já compartilha esse vídeo, já manda para os seus amigos, chama a sua família para vir assistir, e que o Senhor possa falar grandemente com você hoje, amém? Vamos nos alegrar então hoje, igreja. Posso ouvir um amém? Amém. De novo, posso ouvir um amém? Amém. Preparado está meu coração, ó Deus. Declare. Preparado está meu coração, ó Deus, pra te adorar e te exaltar, Senhor. Preparado está meu coração. Preparado está meu coração, ó Deus. Preparado está meu coração, ó Deus, pra te adorar e te exaltar, Senhor. Preparado está meu coração. Preparado está meu coração, ó Deus. Preparado está meu coração, ó Deus, te adorar e te exaltar, Senhor. Preparado está. Cantarei, cantarei.
declarar que Ele é santo. Declara, cantarei. De toda a minha alma. Mais uma vez. Nós vamos cantar, porque nós reconhecemos, Senhor, que o sacrifício do Seu Filho na cruz nos trouxe até aqui, Pai. Que o sacrifício do Seu Filho, Pai, nos trouxe a redenção. E por isso nós podemos cantar, por isso nós podemos sonhar, Senhor. Porque essa liberdade existe dentro de nós, a liberdade de ser santo. A liberdade de poder falar não para as coisas carnais, Senhor. De ver o que as pessoas não veem. De sentir, Pai, a felicidade que o mundo não proporciona. Muito obrigado, Senhor. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Declara os céus. O céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio no
tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Um menino nasceu como um filho, se nos Deus. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas ele me esconde, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu se abre, o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Sabe, teve uma coisa que esse distanciamento ele tirou de nós. Ele tirou de nós a possibilidade de adorarmos ao lado do nosso irmão. Não nosso irmão de sangue, nosso irmão de espírito, nosso irmão que a gente está vendo aqui agora. E isso pode ter esfriado muito de nós. Muitas vezes eu ouvi que a falta desse calor apagou muitas chamas. De certa forma isso abalou-se. Abala porque você não consegue mais ouvir o seu irmão do lado. Você não consegue mais, sabe, aquilo que talvez antes você nem dava tanto valor assim. Ah, tem um doido gritando na igreja. Mas só que eu tenho certeza que você sentiu falta daquele doido quando você só poderia adorar diante de uma televisão. Não tirando o mérito disso, mas entendendo que nós podemos adorar, nós podemos nos doar, independente de onde quer que nós estejamos, aqui ou em casa. Mas que o céu se abra. Declare mais uma vez. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar.
tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Mais uma vez pra gente acabar lá em cima. O céu começa a se abrir, toda a terra veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Amém. Aplauda o Senhor. A Bíblia diz assim pra gente, em 1 Coríntios 5, verso 8: por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Queridos irmãos, o texto de apóstolo Paulo falando nesse momento para a igreja de Corinto, ele diz assim: o modelo antigo de adoração e de louvor a Deus é o modelo judaico na época, que é o modelo de maldade, é o modelo de não sinceridade. Mas o que a Bíblia diz pra gente, que o apóstolo Paulo está tentando dizer à igreja de Corinto é o seguinte: quando você for adorar, adore com duas marcas: verdade e sinceridade. Nessa manhã, nós temos um desafio de entrar na presença dEle e nossa cabeça bem longe dEle. Podemos entrar diante dEle e querer ouvir uma palavra, uma palavra que agrade o nosso coração, uma palavra que concorde com as coisas que eu já creio. E a gente pode se descuidar muito desse momento e a gente fazer uma coisa que é terrível dentro do projeto de Deus para adoração, que a gente falar coisas sem entender o que nós estamos cantando, da gente dizer amém para uma palavra sem entender o que essa palavra está nos ensinando. A Bíblia diz assim, que é chegado o tempo onde os adoradores adorariam Ele em espírito e em verdade, e a minha oração nessa manhã é que a gente possa receber a palavra e adorar a Deus em espírito e em verdade. O desafio é grande, porque nossa mente fica divagando, e como foi dito aqui pelo nosso ministro, facilmente a gente se desacostuma a adorar a Deus de verdade, principalmente quando nós falamos na coletividade. Facilmente nossa mente entra num devaneio, fica viajando. Se você não faz isso, parabéns para você, ore por nós. Mas facilmente a gente pode entrar num lugar como esse com a nossa cabeça bem longe daqui. Que Deus nos ajude, não só quem está aqui, mas quem está em casa nos assistindo. Facilmente nós podemos prestar um culto a Deus sem sinceridade e sem verdade. E a gente pode até enganar as pessoas que estão à nossa volta, ou até o nosso próprio senso de religiosidade. Mas a Bíblia diz que a Deus a gente não engana. Pois a palavra de Deus diz lá em Salmo: ainda a palavra nem veio à minha boca, o Senhor já conhece. Pois o Senhor esquadrinha o nosso coração e conhece os meus pensamentos. Como diz aquela música antiga, que o Senhor já conhece os nossos pensamentos.
O Senhor conhece o nosso falar, o nosso pensar. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria chamar hoje aqui à frente quem vai trazer a palavra para a gente, presbítero Fred. Queridos, a gente sabe que reputação quem cuida é Deus, mas integridade quem cuida é o indivíduo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o Fred é um dos homens mais íntegros, mais corretos que eu já conheci na minha vida inteira. E eu não estou falando aqui porque você está aqui na frente, é sério. Cheio de defeitos? Cheio, como eu, como qualquer um de nós, todos somos. Mas uma coisa eu posso afirmar com todas as palavras: eu não sei qual a reputação dele, porque reputação a gente não cuida, não tem como a gente controlar, mas a integridade desse cara é ímpar. Honestidade como lida com as coisas. Não é à toa que ele cuida da minha conta pessoal, da minha contabilidade pessoal, da contabilidade da empresa. Ele consegue, eu tenho certeza e confiança nele, né? Ele só fala assim, deposita tanto na conta para pagar as custas trabalhistas, imposto, não sei o que lá, e aí eu já vou fazendo. Eu não questiono, não pergunto, não é verdade? Nem manda boleto, nem precisa mostrar o quanto que é, porque eu, conhecendo o caráter desse cara, eu sei que ele tem sempre palavras e uma prática de vida muito linda. Então, por isso, vamos orar pelo Fred e abençoá-lo em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te exaltar pela oportunidade de te louvar nessa manhã e a oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra. Tua Palavra diz que o homem sensato é aquele que ouve e pratica, e o insensato é aquele que não pratica aquilo que ouve ou nem ouve aquilo que foi dito. Tua Palavra diz que o Senhor é o bom pastor e toda ovelha sua de verdade ouve a sua voz. Então, por isso, Jesus fala conosco nessa manhã e nessa noite para os meus irmãos que estão em casa, e que possamos, em nome de Jesus, receber essa palavra linda e maravilhosa que vem diretamente do Teu trono. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te use, querido. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu já tive Covid, mas para proforma. Não vou passar nada, nem vou pegar, mas, quer dizer, amém, Jesus. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite para vocês que vão ver essa live à noite, que nessa manhã o Senhor possa falar conosco, amém? Sou grato ao pastor, ele é um pastor muito bondoso com a minha vida, obrigado, pastor, fico constrangido. Irmãos, nós temos tempo, né? Temos que obedecer os protocolos todos de segurança, de saúde. Então a nossa palavra é uma palavra mais concisa, mais enxuta, e eu gostaria que você se dedicasse, abrisse o seu coração, a sua mente para esse momento, que o Senhor possa falar com você, amém? O texto que nós vamos ler, o texto que nós vamos estudar, é Mateus, capítulo 28, verso 20. É um texto que tem falado comigo já faz um bom tempo, meses. E Deus tem ministrado sobre esse texto, tem falado comigo, tem falado ao meu coração, tem me trazido à memória sempre esse texto, e algumas coisas vão acontecendo e Deus sempre vem me trazendo à memória esse texto. E o tema na mensagem de hoje é uma promessa infalível de Jesus. Quem já abriu aí? Quem está com o texto na mão? Então vamos ler. Mateus 28, 20 diz assim: ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o último texto, é o último verso do Evangelho de Mateus. Então Jesus veio e ensinou, ele já tinha ressuscitado aqui, estava ensinando para os discípulos
dando os últimos ensinamentos, as últimas ordens, as últimas diretrizes e orientações, e depois disso Jesus ia embora. Ia ser assunto ao céu, ia ser levado aos céus. Nós vemos isso lá em Lucas, finalzinho em Atos, comecinho de Atos também. Jesus está subindo aos céus. E ele dá as últimas orientações e fala assim: eu vou estar convosco, vou estar com vocês todos os dias. Mas Jesus estava... Gente, ele acabou de falar isso e foi embora. Não dá um 13 na cabeça dos discípulos? Não dá um 13 na sua cabeça? Como assim? Jesus fala que vai estar conosco todos os dias, mas foi embora. E o interessante, né, que esse estou convosco, Deus conosco, é o nome de Jesus, Emanuel. Mateus, ele é muito detalhista nisso. No capítulo 1 do Evangelho de Mateus, verso 23, já dizia assim, ó: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Mateus começa o seu evangelho dizendo que Jesus estará conosco e termina. As últimas palavras é Jesus afirmando que estará conosco todos os dias, até que ele volte, até o seu retorno presencial. Mas se ele foi embora, como ele estaria conosco e como ele vai voltar, não é? Não dá uma confusão na cabeça? E antes da gente pensar sobre isso, como ele vai estar, eu queria pensar sobre Jesus aqui na terra. Vocês têm noção do que é isso? O Criador de todas as coisas, de tudo, do universo. A Bíblia diz que as coisas que são visíveis vieram das que são invisíveis. Vocês têm noção disso? De que existem músicas, letras, acordes que a gente nem ouviu ainda, cores que a gente nem viu ainda, que tudo que a gente vê, tudo que a gente conhece, tudo que o homem consegue estudar e pesquisar, veio daquilo que a gente não enxerga. Tamanho o poder e graça de Deus. Esse mesmo Deus, Criador de todas essas coisas, que organiza, ordena todas essas coisas, que cuida de tudo isso, habitou aqui nessa terra. Jesus era 100% homem e 100% Deus nessa terra. Então Deus estava aqui. Vocês têm noção que Deus tinha endereço? Os discípulos podiam ir lá na casa de Deus, lá mesmo, ver Deus presencialmente, comer com Ele, conversar. Jesus foi em festa, foi num casamento, se alegrou. Deus estava conosco. E o maior interesse de Jesus era manter essa comunhão. Por isso o nome dele, Deus conosco. Porque o interesse de Deus e a vontade de Deus era essa comunhão, porque estava deturpado, irmãos. Quando Jesus chega lá no templo e vê os cambistas, e vê o pessoal vendendo coisas e na casa de Deus, e ele fica transtornado, ele fala: vocês estão transformando a casa de Deus em covil de ladrões e salteadores. E ele vai lá e quebra tudo. Por quê? Estava errado. A comunhão com Deus, a ligação do homem com Deus estava errada, estava quebrada. Ela foi sendo corrompida ao longo do tempo. Jesus vê aquilo e olha para as situações e vê as pessoas com medo, as pessoas perdidas como ovelhas que não têm pastores, e aqueles que deveriam ensinar sobre Deus, sobre uma proximidade com Deus, vendendo o povo, prostituindo os caminhos. E aí eu te pergunto, é diferente do que a gente vê hoje? Ou você não vê pessoas com medo, pessoas perdidas em si mesmo, longe de Deus? Mas aí você olha para a TV e vê aqueles templos cheios e aí? E a comunhão? E o Deus conosco, caminhando conosco? E aí você pode estar se perguntando: mas Fred, o que isso tem a ver com a minha vida? Com a minha tristeza, com a minha dificuldade, com as minhas lutas, com o meu medo, é tudo, é os meus amigos que me traíram, é o governo que está maluco, é as coisas que estão acontecendo, é a crise do mundo, situações.
é o alinhamento dos planetas, tudo. O que isso tem a ver com a minha vida? O meu luto, minha luta financeira. E eu quero te dizer que tem tudo a ver. Porque essa promessa de Jesus de estar conosco no dia de Pentecostes, irmãos. Jesus mandou o seu Espírito. E o Espírito Santo aqui. Então nós víamos no Antigo Testamento um Deus que abriu o mar, que fazia chover pão do céu, um Deus sobre nós. Quando Jesus veio, Ele estava conosco, Ele estava junto de nós. Mas quando o Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes, Deus estava em nós. E isso muda tudo. E sabe qual é a maior luta de Deus? A maior guerra de Deus hoje não é o demônio, não é... Porque Jesus já venceu, na cruz Ele já venceu principados e potestades. A maior luta de Deus não é te abençoar, te dar um casamento, não é o teu emprego, que é importante sim, mas a maior luta de Deus não é essa. Sabe qual é a maior luta de Deus? É transformar nós em pequenos cristos. É Cristo em nós. O apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 1, verso 26 e 27, ele diz assim, que o mistério que estava oculto nos séculos e das gerações, Deus revelou aos seus santos, que é Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. A luta de Deus é transformar, é nos tornar com o caráter de Jesus. É nos mudar e nos tornar mais parecido com Ele. Então nós perguntamos, né, por quê? Para que Jesus veio então nessa terra? Para nos dar o exemplo, para nos dar o caminho, para mostrar a ligação com o Pai, para cumprir os propósitos e mandar o Espírito Santo, e enviar o Espírito. E aí, a gente chega em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo ensinando Timóteo, dando as orientações para ele. Lá no capítulo 3, ele diz assim, e antes da gente ler o texto, né? Que lindo, né, irmãos? A gente começa a pensar nisso, né? Deus estava lá, nossa, se eu estivesse lá, né, Jesus, o próprio Deus tinha endereço, né? Estava com ele e tal, comia com ele. Mas lá, em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, depois do 7, o texto diz assim, Paulo falando para Timóteo, sabe, porém, isto, nos últimos dias, quais são os últimos dias? Desde que Jesus subiu aos céus, até a volta dele, até o retorno dele em glória, esses são os últimos dias. Então nós estamos dentro dos últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu te pergunto, tá fácil? Não, né? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. E no verso 7 diz assim, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Vocês viram que o tempo todo eu li apontando para mim, irmãos. Porque eu olho para esse texto e quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter essa visão. Às vezes a gente está lendo a Bíblia, mas a gente tem que entender que a Bíblia também vai nos ler. E eu estava falando com o pastor, mês que vem eu faço 11 anos de conversão, 11 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. E aí eu olho para esse texto e eu falo, mas como tem coisa minha aqui ainda? Como tem tanta coisa disso aqui em mim? E Jesus fala, e o apóstolo Paulo fala, que viriam tempos difíceis, e são tempos difíceis, mas a briga de Deus, a luta de Deus, e o propósito do Espírito Santo ter vindo nessa terra, é para tirar isso de nós. Os homens serão arrogantes, blasfemadores,
sem domínio de si. Quantas vezes você se pega na situação e fala, nossa, que besteira que eu fiz. A hora que eu vi, eu já tinha feito. A hora que eu vi, eu já falei. Cruéis. Como estão as suas redes sociais? Como está a polarização das coisas, irmãos? O apóstolo Paulo fala os homens aqui, mas ele está falando de nós, de mim e de você. E eu olho para esse texto e vejo tanta coisa em mim. Olha o que diz aqui: mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Isso é você pegar o seu dia todo, fazer tudo o que você tem para fazer. Trabalhar, e comer, e estudar, e assistir TV, e assistir outra coisa, mas não ter tempo para Deus. Tendo forma de piedade, tendo rostinho de crente, carinha de crente, até fala de crente, mas na essência não sendo, negando o poder transformador de Deus. E o que mais me assusta também no verso 7 é que diz assim, que aprendem sempre, são ministrados, ouvem da palavra, mas não chega à revelação. A palavra não transforma, a palavra não muda. Isso não te causa medo, não? Em mim causa, irmãos. Eu aprender sempre algo, Deus ir lá e sempre ler, e sempre ser ministrado, assistir um culto, assistir uma célula, assistir o que for, uma ministração, e não ser transformado por essa palavra, não ser moldado pela palavra. Essa é a luta de Deus. É o nosso pecado que nos afasta dele. E sabe o que você precisa fazer na sua vida para parar de ouvir a voz de Deus? Não é sair e encher a cara de cachaça. Não é usar drogas até nem lembrar de onde você está mais. Não é escrever uma tatuagem na testa, eu amo Lúcifer. Não é nada disso. É você simplesmente viver. Só viver. Acorda de manhã, vai para o trabalho, almoça, chega em casa à tarde do trabalho, tem um tempo com a sua família, tem um tempo com a sua esposa, dorme, acorda no outro dia, trabalha, almoça. Você só tem que viver, para você parar de ouvir a voz de Deus. Sabia disso? Se você não buscar, não lutar todos os dias por estar perto dessa palavra, por orar, por buscar a Deus, você simplesmente vai deixando de ouvir a voz dele. Vai ouvindo muitas vozes, como o pastor falou aqui. Vai ouvindo muitas vozes, muitas coisas na sua cabeça, e a voz de Deus vai sendo abafada, porque você vai colocando outras coisas no lugar. Se isso não te assusta, isso me assusta, irmãos. Para a gente se afastar de Deus é só simplesmente viver. E esquecer da palavra. Esquecer da comunhão na oração. Só isso. E acho que 2 meses atrás, um jovem entrou em contato comigo. Ele está falando, Fred, minha vida está tão corrida, está muito corrida, trabalho uma loucura, na hora do almoço tem que estudar, porque estou na semana de prova, estou na época de provas, e aí chega à noite também tem que continuar estudando, e estou muito cansado, não estou tendo tempo para orar, não estou tendo tempo para ter comunhão com Deus, de ler a palavra, o que eu faço? Falei, cara, eu já estive nessa situação sua. E o que eu fiz, e aí eu faço até hoje, é que a primeira coisa que eu faço, todos os dias, todo dia, a Ellen está aqui na minha frente, ela está de prova, todo dia, eu sempre acordo mais cedo, 1 hora mais cedo, de tudo que eu tenho para fazer, e vou lá ter tempo com Deus. Não dá, irmãos? Se eu deixar para fazer depois, se eu deixar para ler minha Bíblia depois, eu não faço. Eu lembro dessa época, antes de eu ter essa maturidade, de eu entender isso, de separar esse tempo com Deus, de eu ler a Bíblia cair na minha cara com sono, deitado na cama, lendo a Bíblia, caiu no meu rosto, dormindo. Não tinha proveito. Não tinha proveito nenhum. Então, todos os dias, eu entro 15 para as 8 no meu trabalho, eu acordo 5h30, vou lá para a sala, vou orar, vou ler a palavra, vou buscar a Deus, e aí depois eu vou tomar banho, acordo as meninas e eu vou para o trabalho e as coisas acontecem. Se você não separar, irmãos, tempo com Deus, você não vai ter tempo com Deus. Parece óbvio, não é? Mas é a verdade. Se você não se disciplinar,
Se você não fizer isso, você não vai ter tempo com Deus. Não adianta ficar esperando alguém vir e falar, alguém te pegar pela mão e falar, não, vamos lá estudar, vamos lá ler a Bíblia. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A sua guerra é essa. A sua luta é essa. É buscar, é lutar para ter intimidade com o Senhor. Porque aí sim, Cristo vai ser formado em nós. O apóstolo Paulo, ele diz assim, filhinhos, por quem mais uma vez sofredores de parto, até ver Cristo formado em vós. E essa é a guerra de Deus. E por que eu tive que dizer isso, irmãos? Porque se eu não entender quem Deus é, e esse amor de Deus, e esse cuidado de Deus, e essa guerra que Deus tem para trabalhar e transformar a minha vida em alguém mais parecido com Deus, se eu não entendo isso, eu também não entendo quem eu sou. E se eu não trago, se a gente não vê esse texto aqui de Timóteo revelando que nos últimos dias os tempos serão difíceis e os homens serão assim, e vou mudar isso aqui, os homens não, nós seremos assim. Se eu não entendo isso, eu também não entendo as promessas de Deus. Você pode estar ainda falando, mas Fred, você não entende as minhas lutas. Você não está entendendo o que está acontecendo. Mas a luta de Deus é ver Cristo formado em você. E aí, quando eu entendo quem Deus é, o amor de Deus, e a luta de Jesus por nos aproximar de Deus, chamar Deus de papaizinho. Ele, gente, está errado. A proximidade que vocês têm de Deus é chamá-lo de papai, de papaizinho. É uma proximidade, é intimidade, é próximo, é perto, é junto. Se eu não entendo isso, eu não entendo quem eu sou, eu não entendo essas promessas. Aí eu chego e leio o Salmo 126, e eu não entendo. E olha o que o texto diz. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, você pode estar chorando, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém? Quem está entendendo o que eu quero dizer? E é por isso que nós temos que nos alegrar nele. Porque senão, eu também não entendo o Salmo 23, um dos salmos mais famosos. Eu acho que é um dos textos mais famosos do mundo. É o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto para as águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, eu não sei das suas lutas, das suas guerras, mas o Senhor sabe. Eu sei das minhas. Eu posso contar algumas se vocês quiserem. É, amor. Algumas internações, com a perna com infecção, os médicos ameaçando, com medo dela, numa próxima infecção, ser tomado o corpo todo da Ellen, e nós lá, crendo no Senhor. E aí a opção que nós tínhamos era amputar a perna. E nos preparar psicologicamente, o nosso coração e a nossa casa para viver isso, irmãos. Posso te contar do nascimento da Lorena. A Ellen grávida de 7 meses, passa mal. A gente tem que ir correndo para o hospital de madrugada.
E aí passamos a noite lá, de manhã a médica chega e fala que o líquido amniótico está metade do normal que poderia ter. Que a neném estava sofrendo na barriga já. E aí eu tive que assinar um termo, tirando a responsabilidade dos médicos, eles iam fazer tudo, mas as duas corriam risco de vida. E aí veio minha neném nascer com 7 meses, 1,3 kg, tendo que visitar ela através de uma incubadora, e teve dia de eu ter que trabalhar e ver ela só à noite, e ter 5 minutinhos no dia para poder ver aquele corpinho. De ouvir, irmãos, que pra gente, a maior nossa alegria era quando a gente ia visitar e ouvia assim, que ela fez xixi e fez cocô. A gente só queria ouvir isso. Com 2 infecções, mas o Senhor também cuidou dela. Eu não sei as suas lutas, eu sei as minhas. Mas eu sei que a luta de Deus é trabalhar e transformar o nosso coração e a nossa vida em pessoas mais parecidas com Jesus. Amém? E essa é a promessa de Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Queria que você ficasse de pé. E nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus, porque ela nunca volta para ti vazia. Ela sempre cumpre os teus propósitos, Deus. E hoje, eu creio que não vai ser diferente. Senhor Deus, que nós possamos nos parecer um pouco mais com Jesus. Que os ensinamentos do Senhor possam estar em nós. Que a luta do apóstolo Paulo ali, em ensinar Timóteo e nos outros textos que nós lemos aqui, Deus, é que o Senhor Jesus seja tudo em nós. Não seja um pouquinho em nós, seja tudo em nós. Para que nós possamos, Deus, ser a resposta para esse mundo. Como havia pessoas perdidas lá, Deus, como o Senhor olhou e viu que as pessoas não tinham pastores, não tinha quem cuidasse, não tinha quem isse, quem levasse amor, quem levasse misericórdia ou perdão. Nós possamos entender, Deus, que transformados no Senhor, transformados em pequenos cristos, nós possamos ser resposta para esse mundo que tanto precisa. Deus, a tua palavra nos alertou que os tempos seriam difíceis e que muitas dessas coisas aqui estão em nós. Às vezes o nosso rosto, o nosso sorriso esconde o que está dentro. Mas a tua palavra que vem como uma espada afiada que separa juntas e medulas, que ela vem e nos transforma. Traz de volta, Deus, o novo homem. Que o velho homem que queria tomar forma, que queria tomar o controle das nossas vidas, possa cair por terra. E que o Cristo em nós possa prevalecer. É em nome de Jesus, que em Ti, Senhor, nós possamos nos alegrar para o louvor da Tua glória. Amém, amém e amém. Queria que você falou disso, Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nós estamos encerrando. Na hora, irmãos. Temos que cumprir todos os horários, os protocolos. E eu gostaria de te convidar para o nosso encerramento. Eu gostaria de te convidar para preparar os seus dízimos, as suas ofertas. Nós que somos participantes desse ministério, irmãos, é dever nosso sustentar esse ministério também, porque nós recebemos todos os seus benefícios e o Senhor nos dá a oportunidade de participar com as nossas finanças e abençoar essa casa, né? Nós estamos aqui presente, o pessoal que está assistindo, acredito que vai colocar aí na tela, o Carlos vai colocar depois na tela, o Pix, para você poder fazer a transferência, temos a conta bancária também, para você poder fazer o depósito, a conta poupança. Você que está nos assistindo, que às vezes não é daqui, de outro estado, de outro país, não sei, que essa palavra alcance, que o nosso ministério no YouTube alcance outros países também. Você possa também fazer uma transferência e ajudar esse ministério a nos manter
a manter esse ministério. A manter esse ministério de Jesus e que nós possamos continuar ampliando o reino de Deus aqui na terra. Que eu sei que conheço, irmãos, pessoas que são sustentadas por esse ministério. Pessoas são ajudadas e o pastor já falou isso aqui algumas vezes, que o auxílio do governo, ele vai acabar, né? E a demanda, nós queríamos que não, mas a demanda costuma ser maior. Então eu queria te pedir que você pudesse abençoar, né? Cumprir os seus propósitos primeiramente e abençoar esse ministério em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, vou orar pelas ofertas, pelos dízimos e nós vamos encerrar. Querido Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor é bom. Em todo o tempo, o Senhor é bom. E nós abençoamos os dízimos e as ofertas para que tudo seja usado, Deus, com graça, com diretrizes, com planejamento. Que nenhum centavo se perca, Senhor Deus. Que tudo seja investido para ampliação do Teu reino aqui na terra. Eu abençoo os meus irmãos para que a sementeira deles possa aumentar e que eles possam ser cada vez mais generosos, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um aqui, que você possa voltar para a tua casa, que a graça do Senhor te acompanhe, te leve, te guie, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E você aí na tua casa, que o Senhor abençoe o teu lar, que a graça e a paz do Senhor esteja aí, em nome de Jesus. Amém e amém.